Bom, pessoal, estamos de volta aqui para iniciar agora, de fato, o processo histórico da enfermagem. Como nós combinamos, vamos iniciar esse segundo vídeo agora, tá bom? Deixa eu aqui ampliar. Pronto. Como eu falei para vocês, né, nós vamos conhecer a enfermagem na época dos primórdios, né? Esse primeiro período aí, até o ano 4000 a.C. A enfermagem na Idade Antiga, né, que ela corresponde a um período entre os primórdios de 4000 a.C. até o século 476, né? Aí vai até depois de Cristo, já do surgimento de Jesus Cristo. Nós temos a Idade Média, a enfermagem na Idade Média, depois a enfermagem na Idade Moderna e nos tempos atuais, que é a Idade Contemporânea. Qual foi a relação histórica da saúde, o que se pregava naquele período, cada período desse aqui? Qual é a relação que a gente tem com a enfermagem? Tá bom? Época dos primórdios, né, minha gente? Também vocês podem ver na literatura, pode ser conhecido como período pré-cristão, antes, né? Cristão vem de Cristo, período antes de Cristo, até o surgimento de Jesus no mundo. Esse período é na época dos primórdios mesmo. Nós vamos aqui ter, nesse período aqui, que iniciou-se um período, né, primitivo, já no próximo mais próximo da vinda de Cristo, período, a gente já tinha uma evolução, o homem já era diferenciado, já tinha os aspectos humanos, né? E ele foi evoluindo, foi aprendendo a sobreviver, tinha uma relação muito intrínseca com a natureza. E aí veio, nesse período, a gente já tinha uma ligação já com o aspecto religioso e a magia. Já tinha a presença de vários deuses, que a gente pode ver isso aí também na questão da Grécia, né? Existia um deus para tudo. Um deus mar, um deus terra, um deus sol, e aí por diante. Uma relação divina de Deus com a natureza. E tudo que existia, né, na natureza e que viesse em consequência para as pessoas que existiam nesse período, tinha uma relação divina, né? E aí, minha gente, o povo nômade, nessa época, foi o povo que mais se destacaram. Porque o nômade, esse nome já está dizendo, ele não tinha uma residência fixa. Eles andavam por tempos. Andava de pé, naquele tempo não tinha transporte, né? Era a pé mesmo, um sacrifício muito grande para eles sobreviverem, para encontrar um local que tivesse água, um local que tivesse comida. Quais eram as comidas? Os animais, né? A caça predatória. E aí é esse período que eles começam a produzir aí, né? O fogo já existia, né? Os metais, arco, flechas, né? Os punhais para conseguir pegar suas caças para sobreviverem. A gente tem até imagens aqui, ó, eles pegando um elefante, aí para pegar a carne, né? Que tem a proteína. E eles andavam, né? Eles andavam sol adentro, né, com chuva, com sol. E aí chegava um tempo, minha gente, que de tanto eles cultivarem aquela terra, aquele espaço, que com o tempo aí a geografia e a ciência explica, aquelas terras se tornam inférteis, né? A caça não tem mais com tanta eficácia, aí eles vão saindo de um local procurando outros locais. E aí surge Micael, mas essa história todinha aí do povo nômade. A enfermagem já existia? Existem relatos históricos que a enfermagem existia nesse período? Relatos científicos, não.
A enfermagem era desenvolvida de forma empírica. O que é a forma empírica, Micael? Era que não tinha ciência. É o conhecimento popular. E aí, minha gente, esses cuidados que existiam, principalmente da mulher nômade. A mulher nômade, olha ela aqui, andando com seus filhos, e o que é que acontecia? Como eles buscavam a sobrevivência, quando eles saíam de um lugar para outro, procurando terra fértil, procurando comida, procurando um lugar seguro, muitos deles não aguentavam e ficavam no meio do caminho. E aí não tinham o que fazer, não. Já era uma coisa certa. Eles deixavam para trás quem não aguentasse. E aí, quem é que fica com esses que não aguentavam? Principalmente com os filhos, que não abandonavam de jeito nenhum. As mulheres nômades. As mulheres é quem cuidavam. E aí, ao longo desse período, eles foram desenvolvendo, conhecendo algumas ervas, algumas plantas, alguns rituais que haviam a presença, né, desses deuses para curar os enfermos. Né? Portanto, só o fato da mãe cuidar da criança, amamentar, cuidar quando ela estivesse doente, já mostra os registros da nossa enfermagem. Esses cuidados ao ser humano sempre foram característicos da enfermagem. Só que a enfermagem aí não era científica ainda, e estava longe de ser uma enfermagem científica. Era empírica, né? Era um conhecimento popular, baseado nos conhecimentos do dia a dia dessas pessoas. E depois desses cuidados maternos, a mulher ela ganha a grande característica, né, iniciar os registros aí dos cuidados, mas aí também os religiosos começaram, né, a adentrar nesse mundo ainda na fase primitiva, com esses deuses que eu falei para vocês. Existia rituais, né, existia feitiçarias, magias, que vocês vão ver daqui a pouco. Aqui, ó. A doença, quando a pessoa tinha um processo doentio nesse período, ela não estava relacionada ao corpo físico, mas sim essa doença a pessoa tinha porque era um castigo de Deus. Era uma condição divina. A pessoa não escolhia adoecer. Ela era castigada mediante alguma coisa que ela cometeu. Portanto, eram espíritos que adentravam nessas pessoas e adoecia. Por quê? Como um castigo divino. Portanto, estava muito relacionada ao espírito. É tanto que nesse período não tem registro científico da saúde. Porque, minha gente, imagina aí. A partir daí em diante é que foi começar a escrita. Os registros nessa época eram feitos em pedras, em desenhos. Por isso que tem muitas peças arqueológicas, né, que mostram esses desenhos, pinturas, gravuras, que faziam com que eles se comunicassem. Não tinha uma voz, não tinha uma escrita ainda propriamente dita. Daí em diante, esses de 4.000 anos antes de Cristo, foi que começou a desenvolver essa linguagem, essa escrita. Mas ainda era os primórdios. E aí, o que é que fazia, Mica, quando a pessoa adoecia? Além desses cuidados, né, com algumas ervas, com alguma planta, as práticas eram populares, eram empíricas, eram na base do achar. Por isso que eu coloquei aqui achismo. Né? Achava que seria uma coisa e eles passavam alguns tratamentos. Terapêuticas, minha gente, cuidados, né? São tratamentos, né, diversos, como massagens no corpo, alguns banhos, né? Purgativos, que são purgantes, são laxantes, para a pessoa defecar bastante. Substâncias, ervas, que provocavam vômito,
náusea, dava aquela gastura, que é a náusea, e o vômito regurgitava para fora conteúdo do estômago. Para que tudo isso? Qual era o objetivo de tudo isso? Que práticas impróprias eram essas, Micael? Como eu disse a vocês, a doença era vista como um espírito ruim. E não um mal físico, mas sim espiritual. Quando a pessoa vomitava, quando a pessoa defecava, quando a pessoa sentia, tomava banho com algumas águas, ela expulsava o espírito de dentro dela. Por isso que tem essas práticas. Porque a saúde, lembra que eu falei uma relação entre a saúde e a enfermagem? A saúde era empírica, não tinha ciência, era baseada no achismo, nessas práticas aí. E qual a relação que a enfermagem tinha com isso, Micael? A enfermagem que marca o período primordial, dos primórdios, é a figura da mulher nômade, né? Da mulher nômade, aquela que tinha os cuidados primitivos com as crianças, que isso já é uma característica própria, né, da mulher. E também, né, os homens tinham participação, sim, nesses rituais aí religiosos. Os cuidados, como essas massagens, esses banhos, né, a ingestão dessas substâncias causadoras de náuseas. Mas nada de enfermagem científica, nada de ciência enquanto saúde. A gente vai ver o início, o embrião da ciência na próxima fase, na Idade Antiga. Que é essa que nós vamos falar agora. Que ela vai deixando os anos 4000 antes de Cristo, foi diminuindo aí para você ter noção, 3.999, 3.998, retroagindo, até chegar no ano zero, e aí passa para frente com o período depois de Cristo. Esse período depois de Cristo, esse Dzinho minúsculo aqui, é depois e seuzinho é Cristo, né? Ou seja, vai até 476 anos, porque quando veio Jesus Cristo, zerou e começou a contar os anos a partir daí. Porque aí tem registros escritos, porque nesse período já tinha as escrituras de fato. E essa escritura passou também da linguagem, começaram a ser falada pelas pessoas dessa época. Tá certo? E aí, minha gente, lembrem, né, que com o surgimento de Jesus Cristo, a vinda de Cristo na Terra, que aí nós temos a passagem bíblica que refere todo esse trajeto do Novo Testamento, que é a vinda de Cristo aqui na Terra. Cada relato, desde lá da concepção de São José, da família sagrada São José, com o patriarca Maria, que foi tocada pelo Espírito Santo, vinda pela ordem de Deus, para o seu Filho, Jesus Cristo, vir ao mundo para salvar os pecadores. E quem pregava isso, que é a religião a primordial, a mais antiga de todas, a Igreja Católica. Portanto, minha gente, a Igreja Católica, né, ela tinha um papel fundamental, começa de muito com o seu auge aqui nesse período cristão, que aí a gente tinha o pré-cristão, agora nós temos o período cristão, né, e o depois de Cristo, pós-cristão, né? Portanto, Micael, quem é que exercia, como era a saúde nesse tempo, né? Como era a saúde, você pode me dizer como era a saúde e qual é a relação que a enfermagem tinha, né? A saúde, ela foi desenvolvida pelos diáconos e as diaconisas. Vocês sabem que na Igreja Católica existe a figura dos sacerdotes, que são os padres, que eles fazem, né, tem que fazer o seminário, tem que fazer o voto de castidade, né?
eles têm que não podem casar, porque eles têm que fazer um juramento com Deus, né? E aí a figura de Deus, né? Ela é unigênita, portanto, tem uma formação bem mais específica. Já os diáconos de hoje, né? Eram pessoas, né, comuns que poderiam ter família, mas que ela exercia também um poder na Igreja Católica. Ela existe um certo poder na Igreja Católica. Portanto, eles serviam a Igreja Católica, os diáconos e as diaconisas. Os diáconos homens e diaconisas as mulheres. Tá certo? E quem era que fazia esses cuidados? Quem eram esses diáconos e essas diaconisas, Micael? A maioria, né, eram mulheres, né, de grande da sociedade daquele momento, né, famílias ricas, né, que nesse tempo quem fazia caridade era um passo muito grande para quê? Para conquistar o seu reino no céu e conquistar e fazer os mandamentos que Jesus e Deus tiveram aqui no momento, pela igreja. Portanto, a caridade levavam essas pessoas, esses diáconos e essas diaconisas, a prestarem serviço às pessoas pobres e mais carentes daquela época. Já existiam as civilizações, né? O Império Romano, a Grécia, que são a parte mais falada da ciência. A ciência ela começa, né, a ter bases aqui já na Idade Antiga. Mas o seu desenvolvimento mais acentuado a gente vê lá na Idade Média. E, Micael, essas pessoas faziam o quê? Elas abriam inicialmente suas casas para o cuidar dessas pessoas. E eram ligadas à Igreja Católica. Prestando que cuidados, Micael? Ainda eram cuidados empíricos, não eram cuidados científicos. Ainda não tinha a ciência estudando o corpo, a anatomia, né, a estrutura do corpo, a fisiologia. Mais na frente, nesse período aqui, surge aí o período de Hipócrates, lá na Grécia, né, que ele já faz esse estudo mais, já começa a fazer o diagnóstico, a observação dos sinais e sintomas de algumas doenças e começa a impor alguns tratamentos. Ele descobriu doenças como a malária, como a tuberculose. Mas, nesse período da Idade Antiga, o cuidado era voltado ainda de forma empírica. O cuidado material, o cuidado familiar e o cuidado espiritual. O material eram os cuidados intrínsecos do ser humano. Né? Banhava, porque a higiene era importante. Né? Suprir as necessidades fisiológicas de defecar, de urinar. A higiene nesse ponto de vista, de alimentar bem. Geralmente essas pessoas eram pessoas esquecidas que eles cuidavam, pessoas marginalizadas que eram pobres, né? Pessoas que moravam em rua, que era esse tempo as pessoas que não tinham condições de vida, não eram ricas, não tinham um bom poder aquisitivo, eram pessoas marginalizadas, eram esquecidas, né? E aí a igreja fazia isso aí, fazia essa parte. Depois que os diáconos e diaconisas foram crescendo tanto, foi entupindo de tanta gente para ser cuidada, a maioria, às vezes, nem doença tinha, era mais para sobreviver, para se alimentar. A igreja teve que criar os primeiros hospitais, que dá origem hoje ao que nós temos as Santa Casa de Misericórdia, minha gente. Essa misericórdia de Deus. E o cuidado material era esse, né? Os banhos, os alimentos. Aí tinha o cuidado familiar, que aí eles davam esse aconchego familiar que eles não tinham, essas pessoas eram jogadas no mundo, na rua, né? E o cuidado espiritual, que era pregando a palavra de Deus. O que ele deixou escrito na Bíblia, pregado pela Igreja Católica. Eram esses 3 cuidados que eram feitos nesse período, que eu quero que vocês fixem isso e coloquem aí no mapa mental de vocês.
Micael quer dizer que na Idade Antiga a Igreja Católica era preponderante porque ela surgiu com a vinda de Jesus Cristo, período cristão, né, é o auge do cristianismo, e o cuidado era realizado pelos diáconos e diaconisas. E os sacerdotes, os padres, já tinham nesse período, mas eles eram mais eficazes na época da Idade Média. Né? E quais os cuidados que eram feitos com relação à saúde? Os cuidados aqui eram feitos, ainda eram empíricos, não eram científicos. Cuidados populares, baseados no cuidado material, no cuidado familiar e no cuidado espiritual. E aqui, eu voltando aqui, a gente tem aqui algumas imagens, minha gente, ó. Eles ficavam, né, nessas casas. Aí surgiu o primeiro hospital, no século 400. O primeiro hospital do mundo foi nessa época. Né, e foi idealizado pela a Igreja Católica. Né, e a gente tem aqui, ó, os diáconos e as diaconisas, uns pregando a palavra, está vendo? Ó? Outros cuidando, ó, fazia os cuidados primordiais. E a enfermagem, no primórdio, era feita pelas mulheres nômades, né? Principalmente. Aqui já é pelos diáconos e pelas diaconisas. Tá vendo? O mais antigo hospital nasceu no século V. Né? Já foi aqui em 542. Né? Já foi no século V. Né? Depois de Cristo. Portanto, e os profissionais de enfermagem eram vistos como anjos da misericórdia. Não existia a enfermagem propriamente dita. Porque, como eu repito, ela ainda era empírica. Ela ainda era voltada só aos cuidados que a medicina já tinha um pezinho aí. Mas agora aqui existe uma grande valorização da enfermagem. Porque essas pessoas que deixavam sua vida cotidiana, mulheres ricas que tinham condições, deixavam a vida que tinha para grandes heranças dos pais, e os homens para cuidar dessas pessoas em Santa Casa, nos hospitais que a igreja criou, eram considerados seres divinos. Por isso que muitos santos que hoje foram condicionado pela Igreja Católica, São Tomás, Santo Eugênio, Santo Estevão, Santa Clara e Santa Bárbara, várias outras que tiveram uma vida vocacionada a servir ao outro nesse período. Certo, minha gente? E eram esse povo que fazia a enfermagem dessa época. Esses diáconos e essas diaconisas. E a enfermagem tinha uma valorização muito grande por conta disso. Porque quem fazia esse tipo de ação, quem era vocacionado a fazer isso, tinha um caminho restrito com Deus. Um caminho certo. E era muito respeitado. Tá bom? Falei, né, até antecipei, que nesse período aí também, já na era cristã, nos primeiros séculos depois da vinda de Cristo, já houve um surgimento da ciência. A ciência começou a ser incorporada nesse período. Começaram a entender, e aí Hipócrates, né, ele, na figura dele, lá na Grécia Antiga, ele começou a estudar um pouco da anatomia e da fisiologia, descobrir que existe alguma relação entre o corpo e entre uma causa e um efeito. Né? Ele começou a entender isso através do método de observação, né? Dando diagnóstico, ou seja, que doença, através do sintoma que a pessoa apresentava, qual doença que ela tinha. E em cima da doença começou a fazer alguns tratamentos. Né? Começou a fazer uns tratamentos mais científicos, voltado à ciência. E não quebrando já o paradigma que a igreja pregava.
que a pessoa adoecia por um castigo de Deus e não era uma relação causal com o corpo. E isso deu um problema grande. A percussora foi aqui, no período antigo, mas essa briga maior se deu lá na Idade Média. Essa briga entre a Igreja Católica e a ciência, com o surgimento da ciência, e aí a saúde e a enfermagem andando juntas, vai ter um preço muito alto para se pagar mais na frente. Tá certo, minha gente? E aí, eu também vou dar uma pausazinha aqui agora, encerrar esse segundo momento nosso, para vocês tomar uma água, tomar um café, tomar um chá. Dar uma estirada aí nos braços, né? Nas pernas, dar uma caminhadinha. Eu vou parar aqui, até para refrescamento de vocês, para depois a gente adentrar no período da Idade Média, a Idade Moderna, certo? E a Idade Contemporânea. Tá bom? Volto já já.